boa tarde aos ouvintes do programa Sujeito de Direitos. É uma imensa alegria retornarmos aos seus receptores para lhe trazermos uma série de informações jurídicas. O nosso programa conta sempre com o apoio da 56ª subseção da OAB-RS, localizada em Santo Augusto. A 56ª subseção da OAB-RS está parabenizando todos os advogados e advogadas que hoje estão comemorando o Dia do Advogado. O nosso programa conta também com o apoio do Posto BR. O Posto BR possui produtos 100% Petrobras, além de uma sortida conveniência, com café expresso, sorvetes que bom, lanches, gelo e jornal 0 hora. Você pode entrar em contato com o Posto BR pelo telefone 3781-4400. Também contamos com o apoio da Loja Líder. Nós preparamos para este programa algumas informações referentes ao Juizado Especial Civil. E para falar sobre este tema, explicar o que é e como funciona, nós temos a participação do Dr. Frederico Menegas Conrado, juiz de direito da comarca de Santo Augusto. Se durante a programação lhe surgir alguma dúvida, você pode ligar para o telefone 3781-1255 e a Tony, que está nos auxiliando na técnica de som, vai estar anotando a sua pergunta. Ou, se preferir, mande-nos uma mensagem com a sua pergunta para o telefone 9986-4762 e, no decorrer da programação, o nosso participante vai estar respondendo o seu questionamento. Boa tarde, Dr. Frederico. Boa tarde, Felipe Klinger e ouvintes da Rádio Querência. É uma satisfação enorme estar presente no programa do dia de hoje. Dr. Frederico, essa semana eu estava conversando com alguns dos nossos ouvintes e eu comentei que nesse sábado a gente teria a participação do juiz de direito aqui da comarca, né, o Dr. Frederico, e ele me incumbiu de fazer a seguinte pergunta: qual o motivo da grande morosidade no Poder Judiciário e, em especial, da comarca de Santo Augusto? Bom, eu acho que a primeira questão que a gente pode colocar é que o serviço judiciário, a prestação jurisdicional, ela não é uma prestação séria pela própria natureza do serviço do Poder Judiciário. Veja que para que se possa julgar alguém, para que o julgamento seja o mais justo possível, há necessidade de se dar a possibilidade daqueles litigantes apresentarem as suas manifestações de maneira adequada e de maneira exauriente, para que eles possam vir ao Poder Judiciário e dizerem todas as suas posições, todas as suas colocações quanto àquela controvérsia que se instaura. E além disso também há necessidade de possibilitar uma ampla produção de provas, para que depois então o juiz, fazendo a análise de todas essas argumentações, todas as documentações e todas as outras provas produzidas, possa proferir um julgamento. Isso, pela própria essência, não ocorre de uma maneira rápida. Vou começar por aí. Outro aspecto que pode ser referido aqui quanto à morosidade do Poder Judiciário é que nos últimos anos o Poder Judiciário ampliou e muito o acesso dos cidadãos ao Poder Judiciário. Veja que a assistência judiciária gratuita, que não é de hoje e não faz pouco tempo que existe, mas ela vem sendo implementada cada vez mais no Poder Judiciário. A estruturação das defensorias públicas também é um aspecto que acarreta um maior número considerável maior número de ações ao Poder Judiciário. Também, nesse aspecto da ampliação do acesso, os próprios juizados especiais cíveis, pela sua característica,
também amplia, ou seja, traz mais demandas ao Poder Judiciário, amplia os acessos do cidadão. E, por fim, nos últimos tempos, a gente tem visto que há uma informação maior da população. A população hoje em dia ela está mais informada dos seus direitos, ela sabe mais quais são os seus direitos e sabe que pode contar com o Judiciário. Sim. Então, existe essa ampliação de acesso que já causa uma maior quantidade de processos. Outra questão que pode se colocar aqui é que o poder público, atualmente, ele prefere judicializar as políticas públicas. Ou seja, o poder público, o poder executivo, muitas vezes não concede os direitos aos cidadãos e faz com que eles procurem os seus direitos através do Poder Judiciário. De certa forma, muitas vezes é mais barato para o poder público, porque nem todas aquelas pessoas que teriam algum determinado direito se sujeitam a procurar o Poder Judiciário. Por exemplo, eu posso citar aqui a questão da política de medicamentos. Sim. O poder público ele tem uma resistência muito grande à concessão dos medicamentos. Sim. De forma que as pessoas hoje em dia, então, acabam se voltando muito ao Poder Judiciário para conseguir a concessão através de bloqueios e outras medidas. Outro caso também é a questão das diversos casos de aposentadorias e benefícios previdenciários. Sim. Que a Previdência Pública não concede de maneira espontânea, né, sem que a pessoa acesse o Poder Judiciário. Ou seja, o poder público ele fomenta muito a utilização do Poder Judiciário. Sim. E também nos últimos tempos a gente verifica que grande parte da população possui um contrato de telefonia celular, telefonia fixa, ou utiliza também o sistema financeiro. Sim. E esses dois setores também são campeões de demanda, porque não cumprem as normas regulamentadas pelo governo, ofendendo então direitos dos seus consumidores e fazendo então que esses consumidores tenham que vir ao Poder Judiciário para que sejam efetivados seus direitos. Isso e essas questões que eu coloco são quanto à morosidade do Poder Judiciário. Outro aspecto também que cabe aqui referir é que não existe uma intenção de que o Poder Judiciário consiga prestar aquele serviço de maneira adequada, porque o Judiciário, além de ele prestar um serviço à sociedade, ele é um poder constituído. E quanto mais ele for efetivo, mais limitados estarão os outros poderes, que são o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Sim. Então, politicamente, o Judiciário enfrenta essa questão. Então, são inúmeras, né? São inúmeras. Eu estou citando aqui as principais, que eu acredito que fazem com que o Poder Judiciário hoje se encontre na situação que está. Para que os cidadãos possam entender, né? Muitas vezes ele não entende por que um processo fica, às vezes, 1 ano, 2 anos, às vezes até mais, né? No Poder Judiciário para que possa ser julgado, né? Então essa é uma informação muito importante, né? E particularmente em relação à comarca de Santo Augusto, eu tenho experiência aqui da comarca de menos de 3 meses, mas pelo que eu colhi de informações, Santo Augusto passou por algum tempo, um longo tempo, com uma defasagem muito grande de servidores. Sim. O que fez com que os processos não girassem, não andassem dentro do próprio fórum. Sim. E com isso, então, uma morosidade ainda maior em decorrência dessa defasagem na estruturação humana aqui da comarca. E o juizado especial, ele trouxe alguma coisa diferente para que possa aumentar a celeridade nos processos? O que é o juizado especial, doutor?
Bom, o juizado especial ele é um procedimento processual mais simplificado. E o que eu digo, o que eu quero dizer quando eu falo em mais simplificado? Ele permite menos oportunidade de prova. Aqui, quando eu nomeei a resposta da primeira pergunta, que eu falei da natureza do serviço prestado, né, daquela possibilidade de fazer um julgamento mais justo possível, e isso é, de certa forma, relativizado no juizado. O juizado limita muito a possibilidade de prova, para que o julgamento seja mais rápido. E por isso que ele é destinado, o juizado especial civil, às causas mais simples, cujo valor de discussão é um valor mais baixo. Sim, e qual é que é as causas que podem ser ajuizadas no juizado especial? Bom, as causas do juizado são aquelas em que o valor discutido, a correspondência valorativa do que se discute, não excede a 40 salários mínimos. Isso é a grande parcela das causas. Depois existem outras causas, como, por exemplo, a lei elenca a ação de despejo para uso próprio. É uma causa que está elencada na lei, mas não se vê muito diretamente. Também causas de discussão possessória, sempre vinculadas até 40 salários mínimos. E outras causas cujo rol é bastante extenso, não cabe aqui referir. E eu posso entrar com uma ação no juizado especial sem o acompanhamento de um advogado? As causas cujo valor não excedem a 20 salários mínimos, ou seja, aquelas causas limitadas à metade do teto do juizado, o juizado aceita causas até 40 salários. Só que se a causa for até 20 salários mínimos, o autor não irá precisar de advogado. Até há uma resistência, né, por parte da classe dos advogados quanto ao juizado em função de que haveria uma limitação, até com discussões sobre a validade, legalidade, constitucionalidade. Mas a princípio é possível até 20 salários mínimos juizar uma ação no JEC sem acompanhamento de um advogado. Não precisa de advogado, o sujeito pode se dirigir ao fórum e lá apresentar o seu pedido sem acompanhamento de advogado. E, doutor Frederico, e se o valor da ação que eu possuo for superior a 20 salários mínimos e eu não possuo condições de contratar um advogado, o que eu posso fazer daí? Bom, a postura que deve ser adotada pelo cidadão é a procura à defensoria pública. A defensoria pública, para o cidadão leigo que não tem conhecimento, não tramita no meio jurídico, a defensoria pública são aqueles advogados contratados pelo Estado para que forneçam, para que prestem o serviço de maneira gratuita aos cidadãos. Então, existe a defensoria pública, que é esse órgão do governo, que aqui na comarca de Santo Augusto está instalada no Foro Central, no nosso fórum, e presta esse serviço. Então, o sujeito se dirige à defensoria pública e a defensoria pública, então, ingressa com uma ação para essa pessoa.